Salve pessoal, seja bem-vindo aí mais um Fernão e Amigos. Hoje o cenário é diferente, tá faltando luz aqui em casa, uma beleza. País aí de terceiro mundo, Fernão. Tô na capital do país, Fernão, e não tem internet, não tem luz, mas tem A fogo, maior tem sim. renda per capita do Brasil é Brasília. Uma É maravilha. a maior produtora de escândalos. Eu tô vendo passar uma Ferrari ali na rua, ao mesmo tempo não tem luz, mas tá tudo bem. Tudo bem. Para os mesmos, E está aí? tudo sempre bem, né? Ah, sim, pra essa galera. E aí, Fernão, como é que estão as coisas? E o seu pulmão vai bem aí? Não, porque parece que o Toffoli já foi para o hospital, que estava. Foi, pelo mesmo motivo, é. Não Aí está deu uma acostumado inflamação, com né? esse tipo de fumaça, pelo menos. É, ficar respirando fumaça de queimada, algo diz que não faz bem. Dizem que É, não é saudável. não é muito saudável. A longo prazo, resolve, né? É o vape, é o cigarro e a fumaça de queimada. Dizem que não faz bem. Mas olha, hoje eu vi. Metade do dia na CNN hoje tinha o. Como é que chama aquele que foi ministro? O Mink com o Salles num debate na CNN, né? Aquele debate, né, que o Mink fala 3 vezes e o Salles fala uma só, tal, mas enfim. E depois uma entrevista não, um discurso de quase uma hora da Glaze, Meu Deus. provando naturalmente que já desde o Mink a coisa era culpa do Bolsonaro. O Bolsonaro nem existia ainda, mas já era culpa dele. Então, os Eu vi a estudos. Marina Silva falando que ela está com um planejamento agora para anti-incêndio, não sei o que eles estão elaborando. Aí eu lembrei que em 2003 ela já era ministra do Lula, vai fazer 20 anos que ela está elaborando um plano. Puta, né? E vem esse papo, né? Então junta, chama o cara do Supremo, né? Hoje tinha a reunião que o Lula ia convocar, o Barroso, o Pachecozinho, o Arthur Lira. Eu falei, o que esses caras têm a ver com incêndio, né? De incêndio florestal? Junta-se essa galera, né? A única coisa que eu conheço que pode ter algum grau de efetividade nesse tipo de incêndio é aqueles Boeings cisternas, né? Um jumbo que carrega água e joga água em cima da fogueira. Isso nenhum mencionou. Aliás, o Salles mencionou. O Salles falou que eles fizeram um plano já naquela época, que foi barrado, não sei se no Congresso, não me lembro o detalhe, mas enfim, que previa fazer depósitos de água, grandes lagos e coisas em vários pontos do país, né, para permitir que aviões combatessem esse tipo de incêndio. Né? Então, você tinha que fazer toda uma preparação de disponibilizar água em vários pontos do país, de tal forma que você pudesse atender incêndios com aviões, pelo menos nessas regiões onde eles são mais frequentes. Né? Enfim, agora não tem mais isso, agora é o país inteiro, né? A coisa generalizou. Enfim, é isso aí. Eu não sei como é que o Supremo Tribunal ainda não deu 24 horas para que todos os males do Brasil sejam declarados culpa do Bolsonaro, né? Com multas de 50 milhões de reais por hora para quem insistir em qualquer outro culpado para qualquer outra culpa. Né? Você não está Porque isso sentindo eles fazem bem. Eles fazem muito bem, né? De atribuir culpados, principalmente naquilo que a responsabilidade é deles. Não, e com a instituição da moda do Alexandre de Moraes, agora a multa, né, o prazo de 24 horas e a multa de não sei quantos milhões por hora também virou. O Flávio Dino já assimilou isso aí. Está funcionando bem. É Tá verdade. funcionando. Eu quero ver como é que eles vão fazer na questão do Twitter aí, né? Porque o negócio parece que fechou a porta.
Bom, o Twitter, cara, os caras foram mexer com aquele homem que faz foguete que dá marcha ré e o cacete, né? Aí, agora ele mudou. Aliás, não foi, é claramente que não foi por causa disso, né? Isso aí já Não, não devia foi ser não. uma medida que estava em curso. Mas você que entende desse assunto, eu colei lá da sua timeline, como diz o nosso amigo Gerson, né? Eu colei a sua explicação e botei ela aqui para os leitores do Vespeiro. Como é que é esse negócio, Ali Valdemar? o que aconteceu foi o seguinte, o Elon Musk, há um tempo atrás, ele se irritou com o governo da Califórnia, que eles começaram a querer fazer transição de gênero de criança, lembra? Inclusive É, sem o consentimento dos pais e proibindo que as escolas, os professores, inspetores, médicos avisassem os pais. E o Elon falou na rede social na época, ó, isso aqui é a gota d'água. Ele avisou. E depois ele fez aquela live com o Trump e ele sofreu um ataque naquela live que ficou difícil você assistir, né? Porque teve um ataque técnico que fizeram contra a rede do X no Space. E o que ele fez? Ele estava se mudando da Califórnia para o Texas e resolvendo problemas técnicos, inclusive esse da onde ele sofreu um grande ataque, onde ele não conseguiu fazer direito a conversa lá com o Trump. E para conseguir resolver isso, você contrata esse tipo de serviço que ele contratou da Cloudflare, que é uma empresa especializada em fazer essa limpeza, distribuição. Ela está em 330 países, ela espalha o Twitter pelos 330 países do mundo. Ele vai verificar essa empresa, qual é a unidade deles mais próximo da sua casa, faz a limpeza do hacker, do tráfego ruim, vai tirando tudo e entrega a coisa limpa para você. É um serviço de borda que entrega o teu serviço, o teu site, seja lá o que for, de uma maneira limpa. A Netflix faz isso também. Por exemplo, se você vai assistir uma série, Fernão, uma série nova, qualquer que saiu, a Netflix, ela não transmite dos Estados Unidos para sua casa. Ela procura um data center próximo da sua casa eu e ela soube disso. transmite da sua casa até esse data center, aquela transmissão de borda. Então, o Twitter É acabou o entrando que nesse faz a serviço. VPN também, né? Exatamente. É o É. que faz esse serviço de borda. Ou seja, ele não fez isso contra o Alexandre de Moraes, contra o STF, não. É uma medida que foi tomada técnica de negócios, onde o Twitter agora não precisa se preocupar com segurança, não precisa ter uma mega equipe de engenheiros para fazer distribuição e logística. Tem uma empresa que faz isso e ele foca no core business dele. Foi só E isso. o efeito colateral é que agora o Alexandre de Moraes é que vai ter que ter um bando de técnicos para tentar caçar cada lugarzinho da onde vier o X para o Brasil. É isso? Não tem como, porque agora a Cloudflare opera no Brasil. Eles podem receber até uma determinação do STF para dizer, ó, tira do ar, porque já tem determinação. Só que a Cloudflare, ela tem que obedecer à legislação brasileira conforme a promessa que ele fez para os americanos, para a legislação americana, aquela empresa americana. Quando vão operar em outro país, uma empresa americana, ela promete cumprir a lei daquele país. E nesse caso do Alexandre de Moraes, com o STF, do Twitter, os americanos já sabem que ele não está agindo dentro da lei. Então a Cloudflare teria que tomar uma decisão se ela vai enfrentar o tribunal ou se vai enfrentar o Congresso americano. Aliás, você viu também esse detalhe? Eu dei hoje essa nota no Vespeiro, né, de que aquela correspondente da Globo lá em Washington foi numa coletiva lá na Casa Branca, aquela Krahenbull, aquela menina, Sim. e aí interpelou a porta-voz da Casa Branca sobre essa questão de Elon Musk, não sei o quê, e ela disse o seguinte, ela falou, olha, que isso aqui é muito claro para nós, né? Nós somos a favor de que todo mundo tenha acesso a todas as redes sociais, porque isso é uma cláusula da liberdade de expressão, que é Que fundamental aqui. vergonha. Que Teve que vergonha. explicar isso para aquela. A menina estava esperando
uma resposta mais Biden, assim, né? Mais Kamala. Mas nem a Câmara não entra nessa coisa ainda lá, não. É impressionante. Você vê que você soma isso, a questão da Venezuela, eleitoral, fraude, não reconhecimento. Você vê que a gente está mesmo, é igual barriga de cobra, né? Rastejando no chão da ideologia. A gente está lá de braçada. Lá, bem ralé mesmo. Barriga de cobra. Na minha época a gente falava, tá para baixo de cu de cobra. Não tem nada mais para baixo. Excelente. É isso aí, velho. Então. A luz está voltando aqui, né? Vou tentar resgatar as coisas aqui. Agora, me diz uma coisa, Valdelino, uma curiosidade pessoal minha. O que é proxy? Que é uma palavra que aparece para todo lado nessas questões de internet e eu nunca sei o que é proxy, exatamente. É o seguinte, imagina o seguinte, você tem a sua empresa, o Vespeiro, e o Vespeiro você tem lá um monte de jornalista que trabalha com você, tá? E você vai colocar um serviço de... Todo mundo vai poder acessar o e-mail, vai acessar a internet, todo mundo vai poder navegar no seu jornal Vespeiro. Então, cada jornalista da sua empresa vai fazer o consumo de internet. Se todo mundo, por exemplo, entrar no YouTube, são 10, 20, 30 requisições no YouTube. Quando você tem um serviço de proxy na sua empresa, significa o seguinte: quando o primeiro cara consumir aquele vídeo do YouTube, ele fica guardado dentro da sua empresa. Quando o segundo cara vai acessar, ele não vai na internet. Ele já tem isso dentro da sua empresa. Então, o serviço de proxy, com o tempo, ele vai armazenando a sua navegação da internet, dos seus funcionários, dentro da sua empresa. Ou seja, quando alguém tenta acessar qualquer uma daquelas coisas, ele abre instantaneamente, porque ele não precisou ir buscar na origem. Esse é o serviço de proxy muito utilizado. Quando você quer entrar numa... Eu vejo isso, às vezes eu faço uma renovação, uma alteração qualquer no Vespeiro, quando eu puxo de novo, vem a anterior. Né? Aí eu preciso derrubar a internet e resetar para vir a nova. Porque o proxy é um serviço de cache da tua rede. Cache é o seguinte, ele vai guardando tudo que você navegou, mas a tua máquina também tem um serviço de cache dela, onde ela vai guardando tudo que ela navegou. Cada página dessa que ela guarda tem o que ele chama de TTL, que é o Time to Live, é o tempo de vida. Quando ele guarda, ele fala, essa página eu vou guardar 1 hora, essa imagem eu vou guardar 1 dia, e fica lá. Então, se você alterar, ele normalmente não vai buscar a nova imagem nem a nova página se estiver dentro daquele tempo. Mas você vê que tudo tem duas caras, né? É sempre uma faca de 2 legumes, né? Porque são assim, soluções inteligentes feitas por um técnico tendo uma ideia de produzir uma boa navegação e tal. Mas é isso que os ditadores amam na internet, né? Fica tudo copiadinho em todos os lugares, na máquina, lá no céu, lá na nuvem, lá no céu. Tudo guardadinho. Fica tudo guardadinho. Né? Agora, é importante... Sua vida vira um tapetinho. Um livro aberto. É importante, por isso, quando você vai escolher uma VPN, você escolher uma boa e confiável VPN, porque se você usar uma vagabunda qualquer, aquele cara está tendo acesso a toda a sua navegação, todas as suas senhas, tá privado, guardado para o mundo, mas para o dono da VPN, se for um cara mal intencionado, não está guardado não, está aberto. Então, por isso que é importante você usar uma VPN de confiança. Cara, esse mundo tecnológico é um mundo perigoso. Se você não souber fazer as coisas direito... Né? Uma VPN de confiança, né? Um ser humano de confiança, não existe isso. Isso não existe. Não posso rir. Assim, ai. Não, pode confiar. Tá. É aquela não, coisa, na garantia sou eu, Tancredo que dizia a coisa adulta, né? Segredo é aquilo que só você sabe. Se mais um souber, tchau e beijo. Já deixou de ser segredo há muito tempo. Isso é verdade. Mas não tem jeito, Fernão. A gente tem que confiar em banco, confiar no Pix, confiar
na VPN, confiar na navegação, porque o nosso mundo, esse mundo moderno, é um mundo onde a relação de confiança ela é muito importante. Quando você bota uma encomenda no correio, você tem confiança que aquilo vai chegar no destino, você vai fazer um exame de sangue, você tem que ter a confiança, e para isso que tem o judiciário, né, para você resolver as questões onde A confiança depende falhou. estritamente da competência da polícia, né? De pegar aqueles que não honraram essa confiança. Exato. Por isso que é importante, é como você fala, o importante da política não é como o político entra, é como ele sai. É como ele sai, exatamente. E a relação de confiança Isso já é a grande diferença da democracia em relação a tudo o que a precedeu, né? É que ela parte do princípio de que o ser humano é falível, né? E é preferencialmente falível, né? E é inescrupuloso e tal. Então, ele faz um sistema para bloquear o caminho para as expressões pouco escrupulosas, né, do que nós somos, né, e facilitar o trânsito daquilo que é mais inofensivo. Então, quer dizer, ele já parte do princípio de que a coisa é assim mesmo, que sempre tem sacanagem na parada, né, e sanciona a sacanagem. Então, e premia, né, a ausência de sacanagem. Então, esse incentivo, né, é que fez a diferença de desempenho das sociedades democráticas e das não democráticas, né? E principalmente isso, quer dizer, a democracia é, principalmente e antes de tudo, né, um antídoto contra a corrupção. Ela foi inventada para isso e é o único remédio efetivo contra isso. A corrupção é precisamente ausência de democracia. Quanto menos democracia tem um país, mais corrupto ele é. E até que chega no crime organizado, que é a expressão da vitória da corrupção, né? Porque é aquilo que eu falo, a polícia sempre sabe tudo. Tudo que você quiser pegar com a polícia, você pega. Então, o crime se organizar da maneira que ele se organizou no Brasil e ganhar a extensão que ele ganhou no Brasil é porque a turma toda está embarcada na mesma parada. É isso aí. Você está no ar ainda, Laudelino? Eu tô por aqui, faltou luz de novo, eu corri para a janela. Estou sendo iluminado aqui por a luz de uma escola que tem próximo aqui. Vamos ver quanto tempo dura. Mas isso que você está falando é perfeito, Fernão, porque um dos sintomas desse problema na nossa sociedade, da confiança, é a existência do cartório, que é uma jabuticaba meio brasileira. Ou seja, a gente já tem isso na nossa sociedade, né, há muito e muito tempo, e a gente acaba se acostumando às relações humanas. É um pouco que você descreveu dos sistemas de computador que fica registrando tudo. Né? Naquele tempo você registrava à mão no cartório, senão não vale, entendeu? Para que serve o cartório? Né? Para deixar o governo te pegar sempre. Né? Só vale aquilo que você fez e registrou no cartório. Por quê? Porque lá o rei vai lá ver e fala: eu quero a minha parte aqui, ó. Dá meu pedaço aqui. É o pedacinho do rei que a gente tem que garantir no cartório. Você vê, você vai comprar um apartamento, o planeta registra na prefeitura. A gente também. Só que aí depois você tem que ir no cartório pegar uma escritura que dá aquela parte do dinheiro do governo, do amigo do Getúlio Vargas, aquelas coisas todas e tal, que é uma herança, né, daquele tempo. O Roberto perguntando por que a gente só consegue o X no celular e no computador não abre. Aí é o seguinte, você tem um serviço no seu computador chamado TNS, que é um serviço de resolução de nomes, aonde ele guarda aquele tempo de vida, lembra que eu falei do TTL? E algumas resoluções de endereços ele guarda por algumas horas. Então demora um tempo até propagar pela internet uma alteração no endereço desse. É como se o Fernão tem um CPF, tá? É como se o Fernão fosse um servidor e ele tem o nome dele e tem um CPF. Se o Fernão muda o CPF dele, demora um tempo para isso propagar na sociedade e todo mundo descobrir que ele está com um CPF novo. Né? Porque ele tem outros contratos, outros documentos que tem um CPF antigo. No computador, a mesma coisa.
como aconteceu a mudança do CPF do Twitter e agora a situação com o Cloudflare é, o Twitter antes tinha um CPF e agora o Twitter deve ter 1 milhão de CPFs diferentes. Depende da situação, depende da consulta. E agora congelou o Laudelino de novo. Estamos lá, né? É Brasília, a capital da República. Mas, enfim, aqui alguém está, o Bluefu, né? Está lembrando aqui que existem 193 países no mundo, de acordo com a ONU. Você falou em 330 países, não é países, são cidades, né? 330 localidades onde existem esses reprodutores aí dessa nova fonte de projeção do X, de que nós estávamos falando agora há pouco, né? A Cloud alguma coisa, né? Que é essa empresa para a qual o X migrou, né? Não é 330 países que ele fica, a partir dos quais ele fica transmitindo, são 330 localidades. Então, podem ser cidades, podem ser até mais de uma localidade numa cidade. Bom, tá aí, ó. Tá fazendo falta o Laudelino aí, porque estão pedindo para ele explicar as explosões dos pagers, walkie-talkies and so on. Não, isso aí até eu posso explicar já, porque eu já li bastante a respeito, né? Isso aí é o seguinte, gente, quer dizer, quando Israel matou aquele primeiro chefão não o primeiro chefão do Hamas, que não foi aquele que ele matou do Hamas, não, do Hezbollah, não foi aquele que ele matou lá no Irã, foi o outro anterior que ele matou quando o cara estava chegando em casa e explodiram ali o carro dele num estacionamento. Você tinha essa fotografia, né, que tinha os dois carros do lado intactos e o dele pulverizado. E isso aí foi feito a partir da monitoração pelo celular, né? Então, isso foi muito discutido e comentado pelo Hezbollah naquele momento, né, porque era um dos principais deles lá. E aí o Hezbollah decidiu que todos os seus agentes e chefias iam passar para os pagers, né, porque os pagers não podiam ser traçados da mesma maneira que os celulares podem ser. E, obviamente, que o Mossad, que está infiltrado em todas essas organizações, ficou sabendo disso, né, e ficou sabendo da onde que ia ser feito, principalmente a importação de pagers, que já é um aparelho antiquado, que não está disponível assim. Então, para resolver esse problema do Hezbollah, foi feita uma importação a partir do Irã, né? E os caras do Mossad, ou coisa que eu vale, pegaram essa partida antes dela chegar ao Irã para ser exportada para o Líbano, né? E injetaram nas baterias esse explosivo, né, que podia ser detonado à distância, não sei se pelo aquecimento da bateria determinado pelo acionamento do pager ou por algum outro sinal que eles conseguiram enfiar no pager. E fizeram a mesma coisa com os walkie-talkies, porque ficaram sabendo também pelos espiões que eles têm infiltrados dentro dessas organizações que a ordem do Hezbollah era que todo mundo partisse para os pagers e para os walkie-talkies, porque os walkie-talkies e os pagers não eram tão vulneráveis quanto o celular, que era o sistema de comunicação que eles tinham entre eles. Então, sabendo disso, eles previamente minaram esses aparelhos, que tiveram que ser importados em bloco, né, porque era para atender todo esse exército deles, que é um exército que anda sem farda, né? Você viu aí nos vídeos que estão na internet, né, dos caras explodindo. É um cara que está lá no mercado, tal, com a cara de cidadãozinho normal, tal, mas ele é um agente do Hezbollah.
De vez em quando ele solta uma bomba na praça, ou mata alguém, ou faz alguma barbaridade daquelas que eles fazem direto aí. Então, essa é a operação, cara. Você imagina o que é a competência desse Mossad, né? O grau de infiltração e de conhecimento que eles têm dessa turma. Eles sabem tudo que eles estão conversando diariamente, né? Antecipam cada passo deles, tá? Porque é disso que depende estritamente a sobrevivência do Estado de Israel inteiro. Se eles não tivessem essa competência, eles já tinham sido esmagados. Então, acho que agora o Laudelino voltou. Está aí de novo, Laudelino? Estou aqui na janelinha te escutando, porque a luz vai e volta, vai e volta, vai e volta toda hora. Então, falei alguma besteira? Você que é o nosso tecnólogo aí, foi isso aí, não foi? A história. Corretíssimo, corretíssimo. Isso aí provavelmente não teve explosão por conta de aquecimento de bateria, nada disso não. Uma coisa muito bem programada, porque eles já estavam usando esses phasers há 5 meses. Já estavam utilizando esses equipamentos, ou seja, foi um negócio realmente programado, deve ter um sinal específico, uma mensagem específica construída para disparar. Há quantos meses, mas quer dizer, o assassinato que determinou a mudança foi em fevereiro. Né? Exato. Aí os caras começaram essa conversa lá dentro do Hezbollah. Porra, precisamos parar de falar de celular e o cacete, precisamos inventar outro jeito. Então vai ser pager e walkie-talkie. Tá aí. Isso. Aí o walkie-talkie explodiu hoje também, teve algumas pessoas falando sobre o iPhone e sobre coisas solares, baterias. Esses iPhone, um equipamento de portaria de prédio, eu já acho que é muito específico para ser um negócio generalizado, tá? Porque não existem elementos nesses equipamentos para que isso seja provocado. Você precisaria de toda uma outra operação. Imagina você se infiltrar também no fornecedor de painel solar, que aconteceu num local só. Aquilo está mais para ser um acidente do que fazendo parte de uma operação. Agora, se a tecnologia que eles estão utilizando está dentro de bateria, é compatível o walkie-talkie com a bateria do pager. Elas eram compatíveis, não sei se o pessoal conhece, existe uma compatibilidade, dá para fazer nos dois. Agora, celular não, celular é outro departamento, e aí completamente diferente. Coisa, quer dizer, como é que você poderia delimitar um ataque desse tipo? Não poderia. Quem delimitou foi o próprio Hezbollah, né, que adotou uma tecnologia vencida, que ninguém mais usa, eles passaram a usar por isso. E os israelenses ficaram sabendo disso. Então, quer dizer, quem vai ter pagers hoje no Líbano? Só a turma do Hezbollah. Quem vai estar com walkie-talkie? A turma do Hezbollah, tá certo? E mais, sei lá, 3 ou 4 pessoas. Então, por acidente, ontem estava registrado isso, que um dos feridos ou dos mortos era um menino, filho de um dos caras do Hezbollah, que viu o pager vibrando e tal. Do pai, pegou e explodiu na mão dele. Mas era uma carta marcada, quer dizer, foi uma coisa de oportunidade, né? Criada. Sim. E a delimitação precisa do ataque foi criada pelo próprio Hezbollah. Aí é que está a ironia da história, né? É verdade. Então, esse aí, Fernão, são os novos inimigos do Brasil que o Lula arrumou, né? É o Mossad, é o cara do foguete, só essa galera boba. Só negotário. Você viu que o Elon Musk anunciou que ele está em vias de curar alguns tipos de cegueira com o Neuralink? Maravilhosa aquela matéria, é espetacular, cara, porque ele diz isso, ele falou, olha, o cara pode ter perdido os 2 olhos e o nervo óptico se o córtex cerebral, onde se dá a visão, tiver intacto, ele vai conseguir fazer o cara enxergar de novo, e não só enxergar aquilo que nós enxergamos, ele vai ser evolutivo, vai começar com pouca definição, mas que a tecnologia vai avançar até além da capacidade de visão normal nossa. O cara vai enxergar infravermelho, ultravioleta e outras vibrações aí que nós não conseguimos captar com o nosso velho organismo feito por Deus. É ficção científica mesmo.
E o início disso tudo, Fernão, começou há uns 20 anos atrás, quando eles estavam desenvolvendo aqueles óculos inteligentes que projetavam imagem na sua retina. E fizeram uma bateria de teste com umas 500 pessoas, e teve um cara lá que disse que estava enxergando mal. Eles ficaram tentando resolver o problema desse cara, até que no meio desse processo de correção do ajuste do óculos do cara, o cara avisou que ele era cego. Os caras tomaram um susto e falaram assim, peraí, eles viram que como aquele óculos fazia projeção direto dentro da retina, quem tivesse qualquer tipo de obstáculo até aquele ponto, eles conseguiam fazer o cara enxergar. A pesquisa mudou, não deixou de ser um óculos desse público tal, e avançou dentro das universidades. Tá? Isso é um outro ponto interessante, que muitos desses estudos acontecem dentro de universidade e o Brasil fica fora disso tudo, né? Porque as nossas universidades, nem todas elas conseguem ingressar e nadar nessas novidades, né? Estão muito preocupados com outras coisas ligadas à ideologia. Hoje, tudo hoje é ideologizado, né? Então vai ter curas do bem, curas do mal, né? Curas progressistas e curas reacionárias, né? Você Populistas, vê, agora é populista. ao invés de a Não gente estar navegando junto com o planeta nessas descobertas, a gente está brigando com os descobridores. é isso aí. É impressionante. Cara, eu, cara, cada vez estou simplificando mais a minha visão sobre esse processo todo. Antes eu via um monte de nuances e tal, mas isso é fruto de desinformação. Quanto mais eu fui me informando, mais você reduz isso. Você tem uma alternativa, né? Ou você está na democracia ou você está na opressão, né? A democracia foi o primeiro e único remédio eficaz contra a opressão do homem pelo homem, né, inventado. Demorou todos aqueles milênios que a humanidade atravessou até 1789, né, para se chegar nesse tipo de fórmula, né? E não tem esse troço do socialismo e todo esse trololó em volta dessa conversa, né, se reduz a isso, cara. Você está voltando. O socialismo é a volta para o absolutismo monárquico, né, aonde você tem um cara que é dono de todos os meios de produção, né, e distribui partes disso para os seus barões que controlam o populacho, né, distribuindo ou retirando o direito de você trabalhar por uma merreca, né, para sustentar a sua família, né? É isso que é o monopólio, né? É isso que esses oligarcas, né? O rei, que era dono de tudo, hoje é o Xi Jinping, é o chefe do partido, né? Antes o partido chamava igreja, ou chamava sei lá o quê, né? A ordem estabelecida por Deus e tal, né? Antes você nascia, né, e com a sua vida toda determinada a partir dos atributos com que você nascia, né? Antigamente era o sangue, né? Agora é você se declarar um soldado da verdade do distribuidor de privilégios. Então, você passa a ter direito ou não das coisas se você se declarar negro, se você se declarar do gênero A, B, X, LGTB, não sei o que mais, né? Se você se declarar, não precisa mais ser ou não ser. É a mesma coisa antigamente, né? O barão era o cara que se declarava isso. Ele falava: eu faço qualquer merda contra o populacho, massacro os caras, degolo, corto na espada, né, se você me der esse privilégio. Então, isso tudo que nós estamos assistindo é a volta para essa coisa, é básico. Não existe alternativa, não existe meia virgindade nessa história. Ou você parte para a democracia e para um controle do povo sobre os seus representantes, sobre as autoridades públicas, né? E um controle efetivo significa pura e simplesmente isso, que você tem que ter o poder de terminar com a carreira dele, né, a qualquer momento que ele te traia, né? Se não,
não existe representação e não existe democracia. Democracia é isso, é botar patrão no político, né? Então, cara, o paralelo é exato e perfeito. Essa turma que fica com esse discurso empolado, essa complicação, é a exata volta para o absolutismo monárquico, onde um cara manda em tudo, onde você é controlado pelo direito ou não ao trabalho, ou a estar no ambiente do trabalho, que hoje são as redes sociais. Então, o cara te expulsa da rede social, você não pode mais comprar, nem vender, nem estudar, nem nada. É isso que eles sempre fizeram. Sempre foi assim. E essa turma agora está sentindo, né, que existe a possibilidade de, controlando 5, 6 canais desses, de você instalar de novo aquilo que eles perderam, que era esse poder absoluto sobre tudo, né? A turminha deles. E quem não gostar, fuzila, corta a cabeça, né? É o que eles estão fazendo de novo, exatamente como sempre foi, né? Debaixo desse discurso fetso que está aí, né? E a única exceção para isso, qual é? Esse Elon Musk, que percebeu que isso está acontecendo, porque ele é um sujeito absolutamente excepcional, brilhante, né, que tem uma visão de futuro e da totalidade do universo. Tá? É um cara que estuda física, engenharia. Tá? Ele é um sujeito de altas projeções. Ele percebeu que isso está acontecendo e foi lá e investiu 40 bilhões do dinheiro dele para criar uma janela de exceção a isso. Uma rede que não aceita a pressão do FBI, nem do presidente dos Estados Unidos, né, para fuzilar fulano ou beltrano, porque disse o que ele não quer ouvir. Então, cara, é exatamente isso que está acontecendo. Eles estão empurrando a gente de volta para aquele passado de antes da democracia, onde era isso, né? Você era rei porque você nasceu filho do rei, né? Você era barão porque você nasceu filho do barão, né? E agora é isso. Você pega as dinastias políticas aqui do Brasil, é isso, né? O cara que se alia a essa putaria que está aí, né? E se presta o papel de cometer qualquer barbaridade contra quem contesta esse sistema, né? E a troco disso ele vira um barãozinho, né? Ele vira um barãozinho do sistema, né? Ou se ele for filho da puta o suficiente, ele vai virar um campeão nacional de algum setor, tal, né? E assim sucessivamente. Quer dizer, a eleição do sujeito é pelas qualidades negativas que ele tem. Então, a única alternativa para isso é a democracia, gente, né? É o freguês ter o poder de determinar como é que as coisas vão ser, e não o fornecedor de políticas, né? Isso aí. Está vivo ainda, Laudelino? Não, congelou. Agora ele congelou de novo. Mas é isso, gente. Nós estamos aí, ó. Outra notícia interessante de hoje, que me chamou a atenção, é um trabalho que alguém fez para aquela revista militar, né, dizendo que tem mais segurança. É uma pesquisa minuciosa que foi feita com base no quadro que estava instalado até 2022. Né? Tem mais seguranças privados do que soldados nas Forças Armadas brasileiras, trabalhando no Brasil. Quer dizer, trabalhar na falha do Estado, né, são, deixa eu ver se eu me lembro os números, 567 mil, se não me engano, os seguranças privados armados no Brasil, né? Desde aquele que estão na casa do Ricão aí, até o cara que está cuidando da portaria do banco, do carro forte, todo tipo de segurança armada, né? São 560 e tantos mil, quando as Forças Armadas têm 330 ou 360 mil. Eu sei que a diferença
eu fiz a conta na hora, é de 260 mil a menos. Né? O que mostra isso, cara? Você trabalhar na falha do Estado, né? Especialmente na garantia da propriedade da vida, né? É o melhor negócio do Brasil. Né? Hoje, alguns dos maiores milionários do Brasil, né, no chamado setor privado, são os caras que montaram essas companhias de segurança privada. Né? Trabalham não são sócios do Estado propriamente, né, como outros milionários que estão por aí, mas são sócios indiretos do fracasso no Estado em fornecer os serviços básicos que ele tem que fornecer, dos quais o principal, obviamente, é o da segurança pública. Né? Já que ele tem o monopólio da Força Armada, né? Quem mais pode prover segurança pública? Então, aí você começa com essa coisa, né? Como o Estado falha sistematicamente em tudo, né? Então você tem vários milionários que trabalham na falha do Estado, né? O seguro-saúde, coisas do tipo, né? E principalmente esse, né? Da segurança pública, porque o que tem de mais valor do que a sua propriedade e a sua vida? Nada. Todo mundo que pode tem que pagar isso. Né? E quem não pode deveria poder comprar uma arma, mas nem isso os caras estão deixando. Então, você vê que é outra situação interessante, né? Você vê, Fernão, que esses são os sócios, né, da incompetência do Estado. Eu acho que o maior sintoma mesmo é a questão do plano de saúde. O plano de saúde que o brasileiro paga hoje, não é que o cara queira cuidar da saúde dele, ele quer evitar que ele possa vir a ter um encontro com a saúde pública. É isso então aí. Ele paga lá, a maior despesa da família já é o plano de saúde, se você somar de todo mundo, que o brasileiro está disposto a pagar para que ele não passe pelo terror de ter que parar numa UPA, num posto desse de saúde, aonde você vai encontrar uma estatística chamada iatrogenia, que o Brasil não levanta, mas o mundo levanta, que são mortes causadas por erro médico. Os americanos descobriram que a iatrogenia nos Estados Unidos mata 5 vezes mais que uma arma de fogo. Ou seja, é mais seguro você estar sendo assaltado do que estar na consulta médica. Pela estatística, naturalmente. Então, é por isso que o brasileiro mete a mão no bolso e gasta no plano de saúde, porque ele não quer ter a possibilidade de encontrar a saúde pública proposta pelo Lula, pela Marina Silva, por essa turma aí que... isso é outra coisa interessante que está num livro do Bruno Garchagen que fala: a gente odeia o político, mas tem um monte de gente que acha que quem vai resolver as coisas é o Estado, né? Então, como que aquele cara que está no Estado, que é aquele cara que é o portador de todos os nossos xingamentos, descrenças, como que esse cara, quando entra no Estado, vai se transformar num anjo celestial e resolver todos os problemas brasileiros? Como? E tem gente que acredita nisso. Coisa, né? Você vê isso aí que está acontecendo agora com esses incêndios e tal, né? Não tem dinheiro, não tem dinheiro para tratar dos incêndios, né? É isso, quer dizer, com o médico eles fazem a mesma coisa. Você bota o político tomando conta disso, ele começa a contratar amigo, fazer 37 ministérios, todo tipo de esculacho com o dinheiro público, né? E o que ele, da onde ele tira esse dinheiro? Cobrando R$ 30 por uma internação na Santa Casa, cujo custo é 300 ou 3 milhões, né? O Estado paga 30, porque aí ele corta a despesa. Né? Quietinho, vai lá, vai ferrando os médicos, vai ferrando os médicos. Então vai ficando o quê? Aqueles médicos, né, que são bêbados, são desesperados com a sua situação, descrentes da vida, descrentes de tudo, é que vão ficar nesses lugares, né? Ou os heróis. Tem os heróis também, Fernando. Ou os heróis, né? Porque na medicina você tem isso, né? O cara puxa tá cheio de herói também. Né? E, cara, e essa tragédia, esses caras são
vilipendiados, né? Quando você compara o salário desse pessoal com o salário de um atendente, do atendente do juiz, né? Porra, aí você vê, cara, nós estamos... Né? Sabe onde é que você vê isso aí? Claro, Fernão. Pega um jornal, Fernão, com concurso público. Vai na banca de jornal e fala assim: você tem algum jornal de concurso público? Deixa eu ver. Aí você vai ver assim: professor, tal, salário R$ 1.500. Médico, R$ 2.000. Ó, o cara da cafeteria do judiciário, R$ 15.000. Aí você fala: aqui já tá vendo que tem um problema aqui. Já no caderno de concurso você já vê que tem um problema aqui. É isso aí. É tudo distorcido por dois fatores, né? Quem está mais próximo da orelha de quem decide, que o porteiro da cafeteria do judiciário, está mais perto, vai chegar para o juiz, pô, excelência. Meu quinquênio, excelência. Quebra a minha excelência. Né? Ou então Porra, absurdo. Isso aí tem demais. Eu tô há vários minutos aqui querendo responder para o Alex. Caro Fernão, o que levou parte da imprensa que escreveu livros denunciando a corrupção do Petrolão passado a passarem a ser ativistas em relações públicas desse partido hoje? Alex, eu já contei essa história algumas vezes aqui e repito para você, quer dizer, a internet instalou uma crise no business do jornalismo, não no jornalismo. Né? Isso foi confundido uma coisa com a outra, né? Porque mesmo nas empresas jornalísticas, que foram empresas jornalísticas, né, você tem uma grande maioria de pessoas que estão no entorno da função jornalística. Né? Deveriam estar lá para viabilizar o exercício do jornalismo, mas, como em toda atividade humana, isso começa a criar ciumeiras, competições e tal, então o cara quer... Aí, quando começou essa crise do business, né, eles queriam que a gente reinventasse o jornalismo. Isso foi uma parte do problema. Mas o que aconteceu foi que esse episódio fez com que, nas poucas empresas jornalísticas onde o jornalismo prevalecia sobre toda a orientação da empresa, né, foi essa brecha que foi aberta permitiu que a turma da administração passasse a prevalecer sobre a turma jornalística. Então, esses caras começaram a destruir o jornalismo assim, né? Querendo que o jornalismo tivesse os mesmos números de hits e de likes e de não sei o que apareciam na internet, achando que isso não acontecia porque o jornalismo era mal feito, a internet. Confundiram tudo, né? Mas isso aconteceu que essas empresas quebraram, né? Ficaram pobres. Né? E aí o jornalismo foi, pouco a pouco, sendo ocupado por bilionários que ficaram bilionários normalmente fazendo sacanagens com governos, né? Fazendo obras para governo e tal. Então, se você olhar hoje por aqui, com poucas exceções, né, você tem que... É isso, os canais de televisão pertencem a pessoas que nem moram no Brasil, têm não sei quantos bilhões porque fizeram casa para o BNH, coisas desse tipo, e aí compram um canal de televisão, né, e acham que isso pode ajudar os seus negócios, como de fato ajuda, né, mas que eles podem controlar isso como eles controlam essas empresas deles, né, que você cria lá 10 normas e a coisa passa a funcionar. Né? Jornalismo é diferente. Jornalismo é um prato novo por minuto hoje em dia. Né? Assuntos que você nunca tinha visto antes passam a existir. E o cara tem que tratar disso. Então, isso é incontrolável, a menos que você esteja dentro dessa operação, né? E que você saiba como é que ela acontece, né, ao fim de longas experiências, e você vai, então, criando normas pelas beiradas para impedir que a coisa deslace.
E tudo isso facilitou enormemente, né? Como esses caras são absolutamente alheios ao jornalismo, os donos dos jornais e das televisões de hoje são absolutamente alheios ao jornalismo, isso facilitou enormemente que o PT, né, que criou a obrigação de que só entra em redação quem passar na escola de jornalismo controlada pelo PT, né, criou essa lei, né, e com isso já começou uma infiltração que era difícil de você torear, né, mesmo quando os donos das empresas jornalísticas eram jornalistas, né? Mesmo naquele tempo era difícil de você compor isso, mas se chegava a um processo razoável e até virtuoso, às vezes esse conflito era até virtuoso, porque tirava o dono do conforto, mas também obrigava ele a entrar em outros assuntos, mas obrigava ele a evitar que se fizessem sacanagens com isso, como são feitas hoje. Isso acabou, né? Isso acabou. O que sobrou de donos das empresas ainda familiares são pessoas que vêm da área de administração, que nunca leram um livro na vida, que não sabem nada de jornalismo, de história, de porra nenhuma, então tem até medo de conversar com os jornalistas, né? Porque não sabem fazer jornalismo, né? Então tratam aquilo como um business, né? Tem que dar um EBITDA de não sei quanto, tem que isso, tem que aquilo, mas jornalismo tem muito pouco a ver com isso. E os donos, né, isso facilitou totalmente, né, que essas redações fossem tomadas por esse pessoal feito nas escolinhas do PT. E o resultado é esse, quer dizer, a arma da ditadura lulista hoje é essa imprensa. Eles não têm exército, eles não têm as PMs, eles não têm força armada. A força armada da ditadura lulista é a imprensa, né, com a qual ele pode contar cegamente qualquer que seja a cagada que ele faça. Ele vai sempre ter apoio, né? Os erros vão ser abafados, tal, e é com isso que eles estão tomando o Brasil e o mundo, né? Porque isso é um fenômeno mundial. Na França, por exemplo, hoje todos os jornais tradicionais lá hoje pertencem a indústrias de armamento, as coisas mais malucas possíveis, né? E aí acham que você vai fazer um jornalismo que é sempre uma luta política, né, movida por ideais mais do que por outro tipo de coisa, né, que você vai fazer isso contratando gente com headhunters e coisas como esse que você faz para uma fábrica de chocolate ou coisa que vale. Não é a mesma coisa, não dá para ser a mesma coisa. Enfim, é isso aí. Vamos voltar à realidade aqui, então, Laudelino. Ó, o Laudelino está na penumbra. Eu vou ter jantar à luz de velas hoje, cara. O negócio não volta, impressionante. Começar a tomar o vinho já. Se eu morasse na capital do país, de repente isso não acontecesse, né, cara? Mas não, pois é, eu moro aqui no centro do Brasil e é impressionante, né? Mas Será que você vê, pegou fogo na central elétrica aí? Ou não? Não precisa acontecer nada, não precisa de tragédia para parar de funcionar nada no Brasil, não. Você vê que você estava comentando mais cedo sobre o governo, né? O governo não conseguiu atender o pessoal das enchentes. O governo não consegue atender e lidar minimamente possível e responsável com as queimadas, com a saúde pública falha, com a segurança falha, com a educação falha. E porque o negócio dele é outro, né? Falar números na campanha eleitoral e depois foda-se. Depois que está eleito, top seu. Você vê que o Brasil. Você não manda no mandato dele, você não pode tirar o mandato dele, ele está cagando para você. Isso, a gente voltou lá no início da live de hoje, quando a gente falou que o importante é como tira, não como entra. O debate que você está vendo aí da TV, tal, cadeirada, esse tipo de coisa, é como entra. Eleição, tudo isso é 10%. Né? O importante, né, o que tornou a democracia americana e fez eles saírem
das carruagens e das diligências e botarem um cara na Lua em 60 anos foi quando eles instalaram na mão do povo o poder de deseleger os caras. Aí Verdade, mudou você da água vê, pro vinho, cara. Aí mudou, Fernão, porra. você vê que até uma das virtudes da economia americana, que o brasileiro sai daqui para trabalhar lá, tem muita oferta de emprego, é muito fácil você conseguir um trabalho, mas também é muito fácil você perder o seu emprego. O patrão consegue te demitir rapidamente. E Claro. isso causa um ciclo virtuoso, porque como ele não precisa ter medo de contratar, você vê aquele ator da Globo foi despejado agora, É, esqueci o nome dele, e Mário, perdeu a sua. Mário Gomes, Mário né? Conte, Ele tá abriu uma velho, né? empresa, recebeu o processo trabalhista, características brasileiras, aí, né? As pessoas vão lá e diz que passou fome, tinha hora extra e tal. E ele tinha uma casa que valia 20 milhões de reais. A justiça leiloou a casa por 700 mil reais. Uma casa de 20 milhões para poder pagar a parte trabalhista. Você vê, isso tudo soma e Isso porque explica. ele não se declara, é um dos poucos atores que não se declara de esquerda, porque se declarasse de esquerda, o governo bancava o palácio para ele. De novo caiu o Laudelino. De vez em quando ele congela, né, com aquela. Mas é isso, cara. Tudo aqui é assim, né? E lá você tem você teve, né, essa ética do trabalho, não havia distinção. Isso era uma coisa que me impressionava muito quando eu era jovenzinho, as primeiras vezes que eu fui nos Estados Unidos, né, como não tinha discriminação nenhuma com trabalho nenhum. O filho do milionário, da família que era milionária 10 gerações, tal, quando chegava nas férias, ele ia lavar prato no boteco e aquilo era aplaudido como um trabalho digno como qualquer outro. Não existia esse preconceito, o cara fala, pô, não, isso eu não faço, isso eu não trabalho. Não, trabalho era trabalho. Né? E tem um livro muito impressionante que eu estou lendo no momento, né, que conta exatamente isso, como é que essa elite americana dessa última geração, né, foi se distanciando dessa democracia essencial do comportamento americano, né, e se posicionando cada vez mais como uma elite que tinha que ficar isolada do resto do país, que ele considerava caipira, né, prosaico. Tá? É um pouco essa separação que você vê hoje do Trump e dos supostos democratas. Né? Os democratas hoje, quem vota neles é o establishment, né? São os ricos, são os. Né? Os estados das bordas de oceano, né? A Califórnia, Nova York, aquele pessoal que se considera cosmopolita, né? E o americano comum dos estados do interior, né? Que vota hoje nos republicanos. Né? A classe operária vota republicano. E os democratas, a suposta esquerda, né, virou o partido da elite. Por quê? Porque desenvolveu uma técnica de tomar o poder a qualquer custo. Né? E esse pessoal está lá, amarrado nisso, cara. E isso está ameaçado no mundo inteiro. Né? A posição dessa elite que se isolou do resto do país, então tem uma medicina só dela, tem uma segurança só dela, né? Isso que nós vimos aqui, né? Uma segurança privada, né? Não deixa de querer consertar o país, né? Deixa de ter interesse em consertar o país. Ela conserta a sua situação. Então, passa a andar dentro de um carro blindado, ter segurança própria, então que se dane se tem polícia, se não tem polícia, isso não é problema meu. Né? Então, essa quebra, né, que aconteceu aí nas últimas 2 gerações aí, e que foi se agravando violentamente com esse processo de monopolização
da economia, concentração absurda da riqueza, né? Então, o cara, ele não está mais, ele se desliga do país, ele se desliga da comunidade geral, né? E passa a ter um comportamento absolutamente egoísta de proteção do seu mundinho, né? E o resto que se dane. E isso é que está criando essa clivagem absurda aí que vai acabar muito mal, né, se não for corrigido a tempo, né? Foi isso que o desvio da democracia americana para o viés antitrust, significando que passaram a aplicar ao poder econômico, né, controles democráticos, né, que impediram que esse poder ficasse desembestado e pudesse passar a se comportar como se comporta hoje, como um monopólio, né, que esmaga o concorrente, vai lá, compra para fechar, não deixa o cara entrar, é uma briga de morte em vez de ser uma competição que tenha qualquer benefício social para que um sujeito fique dono de 2, 3 trilhões de dólares, né? Isso aí não pode acabar bem, cara. E isso cria essa atitude mental que, no fim, é o que mais estraga, né? Porque o cara se isola do resto da sociedade. Ele tem condição de fazer isso, né? Então ele não está mais nem aí, né, para o que está acontecendo para a sociedade. E, coincidentemente, né, essas pessoas que estão lá em cima são as pessoas que têm poder político também, né? Então o poder político se isola do resto da sociedade. O poder político passa a se preocupar exclusivamente em manter o seu poder político, né? E hoje, para o cara manter esse seu poder político, ele depende desse poder econômico desembestado que joga bilhões na conta dele para ele fazer campanha e tal. É o que está acontecendo lá com essa Câmara, né, que é uma analfabeta de pai e mãe, uma pessoa que não tem nenhuma condição de ser presidente de lugar nenhum, muito menos dos Estados Unidos, né, mas que, por desespero dessa turma que está no poder, desfrutando desses privilégios e tal, né, tem $500 bilhão depositado na conta da campanha eleitoral dela. Por quê? Porque, se ela for eleita, não se vai desafiar esses monstros, Google e essa turma aí, que agora estão começando a sofrer os primeiros processos antitrust lá para dividir a propriedade dessas empresas, né, que é a única solução para isso. É entregar pedaços delas para outros empresários. Enquanto houver uma empresa, uma instituição, né, que reúne dentro da mesma propriedade, da mesma gestão, né, todas as condições para você comprar, para você vender, para você estudar, para você aprender, para você ensinar, para você fazer transações financeiras, né, tudo na mão de uma pessoa só, né? Enquanto existir isso, né, todos os predadores alfa, né, aqueles caras que babam pelo poder, vão estar com o olho fixo nisso aí, se aliando a isso aí para corromper esse cara e botar esse cara num esquema para ter cada vez maior concentração de poder. A única maneira de evitar que isso aconteça é você repartir o poder gerado por esses monopólios econômicos. Os Estados Unidos fizeram isso há 100 anos atrás, eles viveram esse mesmo problema. Só que a condição não evoluiu o suficiente, como ela já evoluiu hoje, né, para tornar essa batalha muito mais difícil. Porque hoje você tem que apelar para o político, né, que vive de voto, né, que vive da exposição que ele tem na mídia, né, para brigar contra esses caras que são os donos da mídia planetária, né? Tem 4. Então fica fácil de pôr esses caras no bolso. Outro dia teve lá a confissão do Zuckerberg, né, que escreveu essa carta. Falei, porra, eu fiz merda, eu cedi,
Eu não aguentei a pressão quando eles mandaram o FBI lá para cima de mim, e o presidente da República e o Congresso me convocando para me fazer interrogatórios e tal. Eu aderi, eu cedi a essa sacanagem, comecei a censurar gente para interferir em eleição e tal. Enquanto houver esse poder concentrado em uma só mão, isso vai continuar acontecendo, gente. A única maneira de reverter esse processo é você dividir isso. Quem tem uma grande plataforma de informação não pode ter uma grande plataforma de entretenimento, nem uma grande plataforma financeira, nem um marketplace, né? Cada um desses segmentos que hoje fazem parte desses gigantescos ecossistemas possuídos por uma única pessoa tem que ser dividido por 50 donos, um competindo com o outro, né? Para que volte a haver saúde sociológica no mundo. Senão nós vamos cair ou numa ditadura feroz, planetária, com uma nova idade das trevas, ou numa guerra. É isso aí. Não tem como evitar que uma arma desse tamanho seja usada contra você. Você tem que desmontar a arma. Não adianta querer sonhar que não, se for o fulano, ele vai usar bem, se for o Beltrano, ele vai usar pior. Que é a ilusão do Brasil, né? Nós aqui continuamos assim, ninguém fala no sistema, né, que é todo torcido, né? Ninguém quer mudar o sistema. Não, comigo vai ser melhor porque eu sou da direita e ele é da esquerda. Comigo vai ser melhor porque eu sou mais honesto e ele é menos honesto. Comigo vai ser melhor porque eu sou bem intencionado e ele é mal intencionado. Bullshit, cara. Isso aí não, a humanidade não é isso. Quando o cara chega lá e sente aquele poder, tal, ele se corrompe e ele usa esse poder. Quer dizer, o que acaba com isso é você não deixar que esse poder exista acumulado a esse ponto. Não pode ter. Se tiver, vai ser usado contra a gente. Isso aí. Você ainda está vivo, Laudelino? Estou aqui, observando o caminhão da eletricidade que está mexendo no poste lá, ou resolve ou explode de uma vez lá. Não sei o que vai acontecer. Mas é isso aí mesmo, Fernão. Isso aí o que você falou é como se fosse aquele valentão da rua, né? O cara mais forte do bairro. Ou você divide a força dele, ou ele vai dar porrada em todo mundo. Não pode deixar de jeito nenhum. E o que a gente está vendo no Brasil assim, a gente tem um problema a nível brasileiro e nível mundial, né? A nível brasileiro, Fernão, eu acho que é até mais rasteiro do que a consideração que a gente tem nas análises que a gente faz. Você, quando olha de perto, principalmente aqui em Brasília, é muito rasteiro. Os caras tratam a gente como se fosse realmente escravo. Temos que trabalhar, pagar os impostos, cala a boca, não se mete em nada, porque temos os nossos planos aqui, o que a gente acha que é bom. E a proposta deles é exatamente essa. Pague seus impostos, cale a boca e vai viver a sua vidinha por aí. É isso aí. Não, hoje, cara, virou isso, né? No mundo inteiro tá essa coisa. Ou você tá conosco, né? Ou você é uma ameaça à democracia, né? E aí vale tudo, né? Se você é uma ameaça à democracia, você precisa ser exterminado, né? Então é isso que está, isso está no mundo inteiro, né? Esse discurso cola, né? Porque o que está acontecendo? Pô, você está com uma elite que está há 100 anos instalada no poder e que está, obviamente, ameaçada pelas novas tecnologias que estão chegando. Se cada ser humano tiver um megafone do tamanho da internet, né, esse troço não se instala. Então vai ter que tirar esse microfone da turma, né? Essa que é a briga que está instalada aí, né? E como é que você faz isso, né? Se o cara não tem nenhuma proposta objetiva, prática, essa esquerda que está no poder. Então ela inventou todo esse troço, esse bullshit woke aí. É raça,
é gênero, é não sei o quê, que não significa nada, é uma puta tapiação. Né? Por que eles precisam recorrer a essa tapiação? Porque eles não têm nenhuma proposta para resolver o problema do trabalho, do salário que está diminuindo, da condição de vida que está cada vez pior. Tal, né? Então, como eles não têm isso, eles ficam jogando na cabeça sua que o principal problema da humanidade é decidir se você, aos 10 anos de idade se você quer ser gênero A, ou B ou X. Né? E que todo mundo que não é da raça branca é perseguido e a raça branca é perseguidora. Então, ficam criando essas falsas histórias, né, para justificar o quê? Isso, quer dizer, se você é de nascença, né, um racista e um nazista e um misógino, não sei o quê, você merece a morte. E aí vem os Alexandre de Moraes e executam. Né? É isso aí. Isso é tudo mentira. Né? É tudo um bullshit. Essa turma está sabendo que eles não têm argumento que convença as pessoas, né, a colocarem eles eternamente no poder, e eles não querem perder esse poder que está na mão deles. E vão recorrer a todo tipo de barbaridade para manter esse poder. Por quê? Porque isso hoje é possível, porque está na mão de 4, 5 redes. Né? Então, o problema deles hoje, geral, é extinguir o Elon Musk, que é a última exceção a isso, porque todas as outras redes estão nessa conspiração da mentira, né? Para vender para a humanidade toda, principalmente para a juventude, que não tem experiência nenhuma de nada, está chegando agora, que o principal problema do mundo sempre foi esse, né? Que todo mundo foi massacrado pelo seu sexo, pelo seu gênero, pela sua opção sexual, pela cor da sua pele. Então, sabe? Já assistimos isso aí. Né? Então, é uma trapaça moralista, né? Que está forjando essa aliança internacional, né? Onde tem um lado que defende a democracia, formando uma barragem contra o extremismo, que significa simplesmente você extinguir a democracia. Quer dizer, eles se apropriaram das palavras e dos conceitos, né, e perverteram eles, inverteram o significado deles. Né? Então, cara, essa é a parada que está aí. Isso só é possível porque você só tem 4, 5 canais de comunicação repetindo diariamente a mesma coisa. Né? Em todas as televisões, em todas as escolas, em todos os canais que você vai para a internet e tal. É tudo mentira. É tudo uma óbvia mentira. É aquela estratégia do espantalho, né? Eles criam um espantalho em cima do inimigo e foca todas as atenções deles e do grupo deles em bater esse espantalho para não precisar falar das propostas deles. Isso está no Schopenhauer, no livro dele sobre dialética erística, ele explicando como que você vence um debate sem ter razão alguma. E uma das estratégias é essa. Quando você vê que você está perdendo, que você não tem o que falar, você vai criar um espantalho. Você vai criar os problemas e jogar em cima dos seus inimigos. Não, e o negócio é antigo. Tipo de barbaridade com essas mentiras. Você vê, por exemplo, o que está acontecendo na França. Né? Tem uma turma favorecendo a imigração em massa desse pessoal na França. Na Inglaterra, eu vi esses números ontem. Né? A imigração atingiu níveis, cara, em 2022, 1.300.000 pessoas. Em 23, 1.200.000 pessoas. Isso é mais de 1,5% da população do Reino Unido inteiro por ano de imigrantes entrando. Quem é que está animando isso? É a turma que está ferrando os seus nacionais para ganhar voto desses caras. Né? Na França, isso é o discurso daquele Mélenchon, né, inteiro para dizer que Israel
está destruindo, genocídio, toda essa conversa é para ganhar voto desses imigrantes, né, que são todos muçulmanos, né? Numa situação onde, por exemplo, na França, hoje a população muçulmana, de imigrantes muçulmanos, é 20 vezes maior do que a população de judeus. Então, é óbvia a conta que esses caras estão fazendo, estão destruindo os seus países, né? Estão destruindo as suas culturas, estão destruindo as suas populações, os seus nacionais, né, para ganhar uma eleição a mais, né, vendendo voto para esses caras. É que nem aqui, né, a turma que fez a invasão dos reservatórios de água de São Paulo. Era o PT que fazia isso. Invadia aquilo, plantava os caras lá para jogar toneladas de poluição para a água que abastece a maior cidade do país, né? Esgoto a céu aberto, tudo, favelas gigantescas em volta de Guarapiranga, tudo aquilo. Para quê? Para dizer, olha, invada que depois eu vou regularizar o seu lote se você votar em mim. Então, é gente que cria problemas eternos, né, insolúveis, né, para isso, para ganhar mais uma eleição, para não sair do poder. Porque depois vão morrer mesmo, então foda-se, né? Essa gente que fez isso aqui em Guarapiranga, eu insisto sempre em repetir, né, está nesse Instituto Socioambiental que hoje manda na política ambiental do Brasil. Esse Instituto Socioambiental foi criado em São Paulo, eu fui testemunha disso, conheço os caras, né? Foi criado aqui em São Paulo para deter a invasão de Guarapiranga. E, de repente, eu caio lá do céu, anos depois, quando eu descubro que um dos sócios fundadores desse troço é essa família Tato, que foi quem promoveu todas essas invasões de Guarapiranga, né? Então, cara, com esse tipo de gente e de coisa que nós estamos lidando, caras que não admitem a hipótese, a ideia de perder o poder, porque eles estão desfrutando de um nível de vida que eles absolutamente não merecem, né? Que eles nem remotamente de longe conquistariam aqui no mundo real, né? Porque eles estão instalados no poder político, né, e fazendo essa putaria, e se servindo a si mesmo, né, e levando vida de bilionário, viajando de jatos particulares gigantescos da FAB, que virou hoje um valé de bonitão da política, né? E quando você olha quem são esses caras lá no Congresso, você que está aí, Laudelino, do lado, você acabou de descrever, né? É um agente de 20ª categoria, que não, se tivesse na vida real aqui fora, estava penando para ser um classe média baixa, né? E estão lá levando vida de bilionário, né? Iates na Grécia, verão europeu, né? Palácios que são hotéis que têm quartos com 5 ambientes diferentes e piscinas e não sei o quê, com as suas namoradinhas bregas, sabe? É isso aí. É isso aí, né? O que o cara não faz para não perder uma coisa dessa e voltar a ser o Zé Mané lá da periferia? Eu vi, Fernando, a mesma coisa acontecendo na região dos Lagos do Rio de Janeiro, os prefeitos loteando o entorno das cidades para ganhar voto, e hoje você tem um grande cinturão de pobreza, um monte de favela, um monte de problema de saneamento básico. A origem de tudo foi eleitoral lá atrás, os caras fazendo exatamente a descrição que você fez, ou seja, é um problema nacional. Esse caso que você deu de São Paulo é um caso. E não é nacional, é mundial. É mundial. Aí fora é igual. Aí fora é igual. É uns caras com os terninhos um pouco mais bem cortados, né, tal, mas é a mesma merda, né? Agora, tá aqui o Mário Jorge falando que o povo é que vota nessas merdas. Não é, Mário Jorge. Não é. Isso também é uma puta armadilha que nós precisamos aprender a sair dela, né?
Existe tecnologia para isso. Nós é que não estamos usando essa tecnologia. Porque do jeito que é o esquema para se constituir partido político, se entrar na política só pela mão de partido político, com o dinheiro do Estado e o diabo, não tem jeito de você escapar disso. Para escapar disso, você precisa fazer uma representação real, né? E eu repito sempre, representação é uma relação hierárquica. Né? Ou você manda no seu representante ou você não está representado. Você vai ser corneado fatalmente. E para isso, só existe esta maneira, que demorou milênios para ser inventada. Milênios. Que é voto distrital puro, onde o cara só pode se apresentar como candidato para uma determinada região da cidade. E para fazer isso, ele precisa ser um cara morador de lá, ou que sabe bem o que é aquilo. Né? E esse sistema eleitoral permite que você saiba, nome por nome, quem são os eleitores de cada cara que for eleito. E essas pessoas ficam com esse direito inalienável de tirar esse sujeito de lá a qualquer momento, passando uma lista, colhendo assinaturas, e se colher o número determinado lá na regra de assinaturas para aquele distrito, você convoca uma votação naquele distrito e manda esse cara embora. E esse cara nunca mais vai ser político, depois que tomar um recall desse. Então, esse é o sistema que vai depurando e vai fazendo esses caras trabalhar a seu favor. Não existe mágica, cara. Não existe mágica. É assim que faz. Né? E isso funciona a ponto, como eu disse, né? Os americanos instituíram isso na virada do século XIX para o XX, quando eles andavam de carroça, né? E em 60 anos eles puseram um cara na Lua, porque isso mata a corrupção a pau, né? Não acaba a corrupção, vai praticamente a zero a corrupção, você fica imensamente rico, né? Você passa a desfrutar tudo aquilo que você produz com o seu trabalho, que é uma coisa gigantescamente maior do que aquela que você desfruta hoje, porque esses caras te roubam a cada passo que você dá. Né? E a maneira de você evitar isso e acabar com isso é esse, voto distrital puro com recall. Sabe? A partir daí, né, o povo passa a mandar. Aí você tem aquilo que é democracia, né? Poder do povo, para o povo, pelo povo. Né? Então, com isso na mão, cara, você vai fazer leis de iniciativa popular, você vai fazer o referendo das leis deles, você vai fazer eleições de retenção de juízes, como eles estão fazendo hoje. Você vai inventando melhorias. Né? Porque a melhoria só pode ser inventada por quem vai ser beneficiado por ela, né? Não por quem vai perder teta por causa dela. Então é isso, cara, não tem mágica. Nós temos que pôr na cabeça isso e parar de perder tempo com coisa que não leva a nada. Né? Focar, que é isso e é só isso. Né? E quando tiver 20, 30 milhões de brasileiros pensando nisso todo dia, isso acontece sozinho. É que nem mágica. Acontece. Não precisa... Verdade. O Fernão, acho que a Maite Oliveira perguntou aqui qual é o nome do livro que eu citei. Como Vencer um Debate Sem Ter Razão, do Arthur Schopenhauer. Você acha com bastante facilidade, tem algumas edições mais novas aí. E concordo plenamente com o que o Fernão falou sobre... o segredo é como tirar. Então é como se fosse uma seleção brasileira cheio de jogador ruim. E você fica mudando o jogador de posição. Não, agora ele vai ser goleiro, agora ele é ponta esquerda. Vamos tentar ele no meio campo. A solução é trocar o jogador. Manda ele embora, vai ser frentista no posto de gasolina, some daqui, tu não sabe jogar bola. Você não joga direito, você não segue a regra, tu é um perna de pau, tu perde gol toda hora e tu é caro. Então vamos pegar agora um cara da base, vamos pegar um garotão da base lá e vamos embora.
testar de novo, que vai que sai um craque aí, sem renovação, não tem craque. Para ter renovação, tem que ter um mecanismo onde você tira o jogador e coloca um outro jogador. Imagina, Gente, eu Fernão. dediquei a minha vida inteira a procurar esse tipo de resposta, não em altos sonhadores, né? Mas na história, aonde aconteceu, como que aconteceu e por que que aconteceu. Qual era o mecanismo que deu certo? Cara, é infalível. Você olha para o mundo hoje e está aí. Quem está bem é quem tem esse sistema. O resto está pastando. Pastando não, está sendo pastado. Verdade, verdade. Não, é isso mesmo. Imagina, Fernão, se a política brasileira atual, ela consiste no seguinte: você fez uma convocação de jogadores para a seleção brasileira e você tem que esperar o cara se aposentar da seleção. É isso aí. Você não pode trocar o jogador. E na hora que ele sair, provavelmente vai ter que entrar o filho dele. Pode Essa é a ser. política atual. Nem que ele seja paraplégico, é ele que vai entrar. Na ponta esquerda. É isso aí. Exatamente. Fernão, mensagem final para a turma, hein? Foi essa que eu acabei de dar, Laudelino. Vamos focar, cara. Olha, voto distrital puro com recall, começando só nos municípios. Não precisa mais. Esse troço, as pessoas precisam só experimentar. Primeiro, saber que existe. Né? Na hora que souber que existe, o número suficiente de gente souber que existe, isso acontece. Né? Porque a hora que o cara entender como é que isso funciona, ele quer. E aí, depois que ele usa a primeira vez, cara, é a droga mais viciante que existe. Você pegar aquele fela da puta, que todo mundo sabe que é fela da puta, e você aponta e ele cai. Cara, plum, né? Fora, canalha! Cara, isso vicia irremediavelmente. Nunca mais tem cura. Você vai querer mais e mais e mais. E é isso aí. Verdade. Você botou a mãozinha no poder, experimentou um pouquinho, acabou. Ninguém mais tira do povo, sem chance. Nunca mais você permite um político fazer o que eles fazem com a gente. Jamais. Vai entrar para a história, vai ser coisa para livro de história, do passado, que aconteceu no Brasil. Você vai falar, porra, o João Sem Terra, né, o xerife de Nottingham, aqueles caras que entram para a história porque eram malvados, canalhas. Né? É isso. Não existe mais. Não tem. Acabou. Nova era. É isso aí, Fernão. Desculpa aí o trabalho todo aqui por causa da falta de luz, mas não tive como controlar muito isso aí. A gente participou aqui na medida do possível. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Fernão. Obrigado à audiência pela paciência aí também. E lembrando mais uma vez, nós somos o único canal que está falando sobre as soluções para o Brasil, até de maneira repetida, insistente, porque quando você olha o debate público, estamos em eleições, os temas são nada. Nada está sendo debatido. Vai ser sempre repetido e insistência, porque só tem uma saída, não tem duas. Essa, ou democracia. Mas democracia de verdade, não essa pataquada que o PT fala e essa turma Eu fala. gostaria de mudar de assunto, mas realmente só tem um assunto. Não tem jeito. Ou faz isso, ou você se acostuma com isso aí que está vivendo e vai ter uma vida medíocre, porque o resto da tua esperança é roubada por esse tipo de gente ralé que está no poder hoje. Isso aí, Cris Lebre, é isso mesmo, utopia. Se o povo não tiver uma utopia, ele não vai a lugar nenhum, entendeu? A gente tem que sair da distopia. Ainda mais uma utopia factível, né, que é coisa raríssima. Essa é tão facilmente factível, ela acontece. A gente tem que sair da distopia e navegar para a utopia, para a gente conseguir sair dessa situação. Beleza, gente? Beleza, Fernão? Beleza. Obrigado. Até mais, gente. Muito obrigado. Estamos na luta. Isso aí.